Existe um tipo de amor que parece carinho, mas é veneno. Um tipo de amor que a sociedade celebra, que os vizinhos elogiam, que as avós admiram, mas que por dentro está destruindo a alma de uma criança. Carl Jung passou décadas estudando como famílias aparentemente normais produzem narcisistas. E ele descobriu algo perturbador. O narcisismo não nasce de pais que odeiam seus filhos. Ele nasce de pais que amam de um jeito específico, um jeito que parece amor. Mas é predação emocional disfarçada. Hoje eu vou revelar os 5 tipos de amor tóxico que fabricam narcisistas. E eu preciso te avisar. Você provavelmente vai reconhecer pelo menos um deles na sua própria infância. Mas antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa fundamental. Jung explicou que toda criança nasce com o que ele chamou de self verdadeiro, uma essência autêntica, uma personalidade em formação, que precisa ser espelhada, validada, reconhecida. Quando os pais conseguem ver essa essência e responder a ela, a criança desenvolve um senso sólido de quem ela é. Mas quando os pais não conseguem ver a criança real, quando eles veem apenas uma extensão de si mesmos, uma ferramenta para suas próprias necessidades, algo terrível acontece. A criança aprende que seu self verdadeiro não é aceitável, que para ser amada, ela precisa abandonar quem ela é e se tornar o que os pais precisam que ela seja. E assim nasce o falso self. A máscara, a persona, e assim nasce o narcisista. Agora presta atenção, porque o primeiro tipo de amor tóxico é o mais traiçoeiro. Tipo 1. Amor baseado em performance. Esse tipo de amor diz: eu te amo quando você me dá orgulho. Eu te amo quando você tira notas boas. Eu te amo quando você vence. Eu te amo quando você me faz parecer um bom pai. Ana Clara tinha 42 anos quando finalmente entendeu o que tinha acontecido com ela. Ela cresceu sendo a filha perfeita, a melhor aluna, a melhor atleta, a que sempre ganhava prêmios. Seus pais a exibiam em festas de família como um troféu. Olha só o que a Ana Clara conseguiu. Olha só como a Ana Clara é especial. E Ana Clara aprendeu. Ela aprendeu que seu valor não estava em quem ela era, mas no que ela produzia. Que amor não era incondicional. Amor era uma transação. Você me dá resultados, eu te dou afeto. Aos 20 e poucos anos, Ana Clara era uma máquina de conquistas. MBA, promoção, casa própria, carro importado. Mas por dentro, ela sentia um vazio que nenhuma conquista conseguia preencher. E foi aí que o narcisismo se revelou. Ana Clara não conseguia ter relacionamentos reais. Ela via as pessoas como plateia para suas conquistas. Quando alguém não a admirava o suficiente, ela descartava. Quando alguém a criticava, ela destruía. Jung chamaria isso de identificação com a persona. Ana Clara não sabia mais quem ela era por baixo das conquistas. O self verdadeiro tinha sido assassinado na infância, substituído por uma máscara de sucesso que ela não conseguia mais tirar. Os pais de Ana Clara não eram monstros. Eles amavam a filha, mas o amor deles era condicionado à performance. E esse tipo de amor ensina uma mentira fundamental. Você só merece amor quando é excepcional. Ser normal, ser humano, ter falhas, é inaceitável. Crianças que crescem assim desenvolvem o que Jung chamou de inflação do ego. Elas precisam ser especiais para existir, porque se não forem especiais, não serão amadas, e se não forem amadas, morrem psicologicamente. Mas espera, porque o segundo tipo é ainda mais destrutivo. Tipo 2. Amor baseado em comportamento emocional. Esse tipo de amor diz: eu te amo quando você não me incomoda.
Eu te amo quando você não chora. Eu te amo quando você não expressa raiva. Eu te amo quando você é emocionalmente conveniente para mim. Rafael tinha 38 anos e uma raiva que ele não sabia de onde vinha. Ele explodia por qualquer coisa, batia na mesa, gritava com a esposa, ameaçava os colegas de trabalho. E depois, quando a tempestade passava, ele se sentia culpado e confuso. Por que eu sou assim? O que há de errado comigo? A resposta estava na sua infância. O pai de Rafael era um homem que não tolerava emoções. Menino, não chora. Para de fazer drama. Você quer que eu te dê motivo para chorar? Engole esse choro agora. E Rafael engoliu. Engoliu cada lágrima. Engoliu cada medo. Engoliu cada frustração. Até que não tinha mais espaço dentro dele. E tudo aquilo que foi engolido virou uma bomba relógio. Jung explicou que emoções reprimidas não desaparecem. Elas afundam para o inconsciente e formam o que ele chamou de complexos autônomos. São como personalidades separadas, vivendo dentro de você, esperando o momento de assumir o controle. A raiva de Rafael não era dele, era a raiva do menino de 6 anos que nunca teve permissão de chorar. E agora, 32 anos depois, esse menino explodia através dele. Mas aqui está o paradoxo. Rafael também era narcisista. Não do tipo grandioso como Ana Clara, do tipo vulnerável. Ele não conseguia tolerar críticas, porque qualquer crítica ativava aquele menino envergonhado. Ele manipulava emocionalmente, porque era a única forma que conhecia de conseguir o que precisava. Ele não tinha empatia real, porque nunca tinha recebido empatia. Pais que condicionam amor a comportamento emocional estão dizendo aos filhos que partes deles são inaceitáveis. E quando partes de você são inaceitáveis, você não pode ser uma pessoa inteira. Você só pode ser um fragmento. Uma versão editada, uma persona. O terceiro tipo de amor é especialmente cruel, porque parece o oposto. Tipo 3, amor baseado em ser o oposto dos pais. Esse tipo de amor diz: eu te amo porque você vai ser tudo que eu não fui. Eu te amo porque você vai realizar meus sonhos não vividos. Eu te amo porque através de você eu vou consertar minha própria vida. Gustavo tinha 48 anos e nunca tinha chorado na frente de ninguém. Seu pai era um homem que chorava por qualquer coisa, que pedia desculpas por existir, que deixava todo mundo passar na frente. A mãe de Gustavo odiava o marido por isso, e ela decidiu que o filho seria diferente. Você não vai ser fraco como seu pai. Você vai ser forte. Você vai ser um homem de verdade. Você não vai deixar ninguém pisar em você. E Gustavo aprendeu. Ele aprendeu a nunca mostrar vulnerabilidade, a nunca pedir ajuda, a nunca admitir erro. Porque vulnerabilidade significava ser como o pai, e ser como o pai significava perder o amor da mãe. Jung chamaria isso de projeção da sombra parental. A mãe de Gustavo tinha partes de si mesma que ela rejeitava, partes vulneráveis, frágeis, necessitadas. Em vez de integrar essas partes, ela as projetou no marido e as odiou nele, e depois programou o filho para ser o oposto. Mas o problema é que essas partes vulneráveis existiam em Gustavo também. Elas existem em todo ser humano. E quando você é programado para odiar partes essenciais de si mesmo, você simplesmente não consegue ser uma pessoa completa. Gustavo se tornou um narcisista clássico, controlador, incapaz de intimidade, aterrorizado em mostrar qualquer fraqueza. Ele tratava os outros da mesma forma que tinha aprendido a tratar a si mesmo. Com desprezo por qualquer sinal de humanidade, os filhos dele cresceram com medo do pai. A esposa vivia pisando em ovos. E Gustavo, no fundo,
sentia-se completamente sozinho. Porque como você pode ter intimidade com alguém quando metade de você é proibida de existir? Mas calma, porque o quarto tipo talvez seja o mais comum. Tipo 4. Amor transacional. Esse tipo de amor diz: eu te dou amor em troca de algo. Nada é de graça. Tudo tem um preço, até o carinho. Fernanda tinha 37 anos e não conseguia receber presentes. Sempre que alguém lhe dava algo, ela imediatamente pensava: o que essa pessoa quer de mim? Quando o namorado fazia algo gentil, ela ficava desconfiada. Quando uma amiga oferecia ajuda, ela recusava, porque ela tinha aprendido muito cedo que amor não é de graça. Na casa dos pais de Fernanda, tudo era contabilizado. Eu fiz isso por você. Agora você me deve. Depois de tudo que eu sacrifiquei, você faz isso comigo? Você sabe quanto eu gastei te criando? Amor era uma dívida. E Fernanda passou a vida tentando pagar uma conta que nunca diminuía. Carl Jung explicou que crianças precisam de amor incondicional para desenvolver um senso seguro de sua essência autêntica. Quando o amor é transacional, a criança aprende que ela não tem valor inerente, que ela só existe na medida em que pode oferecer algo aos outros. Isso cria dois tipos de narcisismo. O primeiro é o narcisista que explora. Ele aprendeu que relacionamentos são transações. Então ele se torna um mestre em extrair valor dos outros sem dar nada em troca. O segundo é o narcisista invertido. Ele aprendeu que precisa dar para merecer amor, então ele se esgota tentando ser útil. Mas por baixo há uma raiva profunda, uma sensação de que ele está sempre sendo usado. E quando essa raiva explode, ela é devastadora. Fernanda era do segundo tipo. Ela dava, 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 e depois ressentia, ressentia, ressentia. Seus relacionamentos eram ciclos de autossacrifício seguidos de explosões de amargura, porque ela nunca tinha aprendido que podia ser amada apenas por existir. E agora chegamos ao quinto tipo, o mais sutil, o mais invisível e talvez o mais destrutivo de todos, tipo 5, amor baseado em manter a paz. Esse tipo de amor diz: eu te amo quando você não causa problemas. Eu te amo quando você não faz ondas. Eu te amo quando você desaparece. Ana Clara tinha 35 anos e sentia que não existia. Não era uma sensação metafórica, era literal. Ela olhava no espelho e não conseguia se ver. Ela entrava em uma sala e sentia que ninguém percebia sua presença. Ela falava e as palavras pareciam não ter peso. Na infância de Ana Clara, o problema era o irmão mais velho. Ele tinha problemas de comportamento, explosões, crises. Os pais gastavam toda a energia emocional lidando com ele. E Ana Clara aprendeu a ser invisível, a não ter necessidades, a nunca pedir nada, a ocupar o menor espaço possível. Porque quando ela tentava ter presença, a mãe dizia: pelo menos você não me dá trabalho. Não começa você também. Ser amada significava não existir. Carl Jung chamou isso de participação mística invertida. É quando a criança aprende que sua existência é um peso, que para ser aceita, ela precisa desaparecer. Que o melhor que ela pode fazer pela família é não ter necessidades. Crianças assim desenvolvem o que chamamos de narcisismo encoberto. Por fora, parecem pessoas tímidas, autoapagadas, sem ego, mas por dentro há uma fome feroz por reconhecimento, uma raiva profunda por terem sido ignoradas. E quando essa raiva encontra uma saída, geralmente é através de manipulação passivo-agressiva, vitimismo crônico ou relacionamentos onde elas finalmente podem controlar alguém.
Ana Clara passou anos em relacionamentos onde ela era a salvadora. Ela escolhia parceiros problemáticos porque com eles ela finalmente podia existir. Ela era necessária. Ela tinha função. Mas o preço era alto. Ela se esvaziava, completando os outros. Esses são os 5 tipos de amor que fabricam narcisistas. Amor condicionado ao desempenho. Amor condicionado às emoções. Amor baseado em ser o oposto dos pais. Amor transacional. Amor baseado em manter a paz. E aqui está a parte mais dolorosa. Nenhum dos pais nessas histórias era cruel de propósito. Nenhum deles acordava pensando: hoje vou destruir meu filho. Eles amavam seus filhos. Amavam de verdade. Mas o amor deles estava contaminado pelos próprios traumas não resolvidos, pela própria sombra não integrada, pelos próprios complexos que nunca foram tratados. Carl Jung disse que os pais não transmitem aos filhos apenas genes. Eles transmitem complexos, padrões psicológicos inconscientes que passam de geração em geração como uma herança invisível. Ana Clara herdou a necessidade de performance porque seus pais herdaram dos pais deles. Rafael herdou a repressão emocional que vinha de gerações de homens que nunca puderam chorar. Gustavo herdou a projeção da sombra parental que sua mãe tinha herdado da mãe dela. E se você está assistindo isso e reconhecendo sua própria infância, preciso te dizer algo importante. Você não é culpado. A criança que você era fez o que precisava fazer para sobreviver. A máscara que você desenvolveu não foi uma escolha, foi uma adaptação, um mecanismo de defesa. A única forma que você encontrou de conseguir amor em um ambiente que não oferecia amor incondicional. Mas agora você é adulto e agora você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo no piloto automático, repetindo padrões que nem sabe que tem. Ou você pode fazer o trabalho de olhar para dentro, de reconhecer o que foi feito com você, de integrar as partes de si mesmo que foram exiladas. Carl Jung chamou esse processo de individuação. É a jornada de se tornar quem você realmente é, de recuperar a essência autêntica que foi enterrada sob camadas de máscara. Não é fácil. Não é rápido e geralmente requer ajuda profissional, mas é possível. E eu preciso te mostrar o que acontece quando alguém decide fazer esse trabalho. Teresa tinha 51 anos quando finalmente entendeu por que nunca conseguia manter relacionamentos. Ela tinha passado a vida inteira num ciclo. Conhecia alguém, se apaixonava intensamente, dava tudo de si. E depois, quando a outra pessoa mostrava qualquer falha humana, Teresa sentia uma decepção devastadora. Um desprezo que vinha de um lugar que ela não entendia. Foi só na terapia junguiana que ela conseguiu conectar os pontos. A mãe de Teresa praticava o 1º e o 4º tipo de amor tóxico. Amor condicionado ao desempenho combinado com amor transacional. Teresa só recebia atenção quando brilhava. E tudo que Ana Clara recebia vinha com um preço alto. Quando criança, Ana Clara aprendeu a ser excepcional. Mas ela também aprendeu que as pessoas só existem para te dar algo. Que relacionamentos são trocas. Que ninguém te ama de verdade. Apenas te usam enquanto você é útil. E esse aprendizado moldou toda a vida dela. Ela escolhia parceiros que pareciam perfeitos no início, porque ela precisava de perfeição. Ela não conseguia amar humanos reais com falhas reais, porque tinha aprendido que falhas significam perda de valor. E quando os parceiros inevitavelmente mostravam suas humanidades, Ana Clara os descartava com a mesma frieza que tinha sentido quando criança. O trabalho de individuação de Ana Clara durou anos, não semanas, anos.
Primeiro, ela teve que reconhecer o que tinha acontecido, e isso foi doloroso, porque significava admitir que o amor dos pais tinha sido condicionado, que ela nunca tinha sido amada apenas por existir. Depois, ela teve que fazer o luto, chorar pela criança que nunca teve permissão de ser imperfeita, sentir a raiva que tinha reprimido a vida inteira, deixar emergir o desespero que estava enterrado sob décadas de máscara. E então veio a parte mais difícil. Ela teve que aprender a se reparentalizar. Jung não usava esse termo, mas o conceito está presente na sua obra. Reparentalização é o processo de dar a si mesmo aquilo que os pais não conseguiram dar. É aprender a se olhar no espelho e dizer: você tem valor mesmo quando falha. Você merece amor mesmo quando não é excepcional. Você é suficiente apenas por existir. Ana Clara praticou isso todos os dias. No início, parecia falso. As palavras não tinham peso. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Ela começou a conseguir tolerar a imperfeição, nos outros e em si mesma. Ela começou a ter relacionamentos onde podia ser vulnerável, onde podia mostrar fraqueza sem medo de ser descartada. Hoje, aos 58 anos, Ana Clara está em um relacionamento há 7 anos, o mais longo da vida dela. E o que ela mais valoriza não é que o parceiro seja perfeito, é que ela finalmente consegue amar alguém real. Mas eu sei o que você está pensando. Isso funciona para todo mundo? A resposta honesta é não. Alguns padrões são tão profundos que requerem intervenção intensiva. Alguns traumas são tão graves que a pessoa precisa de anos de trabalho antes de ver qualquer mudança. E algumas pessoas simplesmente não estão prontas para fazer esse trabalho. Mas o que eu posso te garantir é isso. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, você já deu o primeiro passo. Consciência é o início de tudo. Antes de poder mudar um padrão, você precisa conseguir vê-lo. E agora você consegue ver. Você sabe o que é amor condicionado ao desempenho. Você sabe o que é amor transacional. Você sabe o que acontece quando uma criança aprende que partes dela são inaceitáveis. Esse conhecimento não te cura automaticamente, mas ele abre uma porta. E atravessar essa porta é uma escolha que só você pode fazer. Agora, eu preciso falar sobre algo que poucos terapeutas mencionam. Os 5 tipos de amor tóxico que eu descrevi não existem isolados. Na maioria das famílias disfuncionais, eles se combinam, se misturam, se reforçam mutuamente. Uma mãe pode praticar amor condicionado ao desempenho junto com amor condicionado às emoções. Você só é amado quando traz resultados e quando não demonstra emoções negativas sobre a pressão de trazer resultados. Um pai pode praticar amor transacional junto com amor baseado em ser o oposto dele. Você me deve tudo o que eu fiz por você. E você tem que ser o homem que eu nunca fui. Essas combinações criam o que Jung chamou de complexos. São padrões psicológicos autônomos que operam fora da consciência. E quanto mais tipos de amor tóxico uma criança recebe, mais complexos ela desenvolve. E mais difícil se torna o trabalho de individuação. Porque não basta identificar um padrão. Você precisa desmontar uma teia inteira de padrões interligados. E aqui está algo que talvez você não queira ouvir. Se você cresceu em uma família que praticava esses tipos de amor, há uma probabilidade alta de que você esteja repetindo esses padrões. Não porque você é uma pessoa má, mas porque padrões inconscientes se transmitem. Jung chamou isso de herança psíquica. Nós herdamos não apenas os traumas dos nossos pais, mas também as defesas que eles desenvolveram contra esses traumas. E se você tem filhos, essa é uma reflexão urgente.
Porque enquanto você está lendo livros sobre parentalidade positiva e se esforçando para não repetir os erros óbvios dos seus pais, os padrões sutis estão passando despercebidos. Você pode estar praticando amor condicionado ao desempenho, achando que está apenas incentivando seu filho. Você pode estar praticando amor condicionado às emoções, achando que está apenas ensinando regulação emocional. Você pode estar praticando amor transacional, achando que está apenas ensinando responsabilidade. A diferença é sutil, mas é crucial. Amor incondicional não significa ausência de limites. Não significa deixar a criança fazer o que quiser. Não significa nunca corrigir. Amor incondicional significa que a correção não ameaça o vínculo. Significa que a criança sabe que mesmo quando faz errado, mesmo quando falha, mesmo quando decepciona, ela ainda é amada, ela ainda tem valor, ela ainda pertence, e é essa segurança que permite que a essência autêntica se desenvolva. E é a ausência dessa segurança que força a criança a desenvolver uma máscara. Se você está assistindo isso e reconhecendo padrões na forma como você está criando seus filhos, não entre em pânico e não entre em culpa. Culpa é paralisante. Consciência é libertadora. O fato de você conseguir ver o padrão significa que você pode começar a mudá-lo. Não de uma vez, não perfeitamente, mas gradualmente, conscientemente, deliberadamente. Cada momento de conexão real que você oferece ao seu filho é um tijolo no fundamento da essência autêntica dele. Cada vez que você olha para ele e vê quem ele realmente é, não quem você quer que ele seja, você está oferecendo o espelhamento que forma identidades saudáveis. E mesmo que você erre, mesmo que você caia nos padrões antigos, você pode reparar, você pode reconhecer, você pode pedir desculpas. Isso também é espelhamento. É uma forma de dizer ao seu filho: até adultos falham, e tudo bem falhar. O que importa é reconhecer e consertar. Agora eu preciso fazer uma pausa e falar diretamente com você. Se você chegou até aqui, você não é uma pessoa casual. Você está buscando algo, entendimento, cura. Talvez validação para dores que nunca foram reconhecidas. E eu sei que esse tipo de conteúdo é difícil de encontrar. A maioria dos canais sobre narcisismo foca em demonizar os narcisistas, em ensinar você a se proteger deles, em criar uma divisão clara entre nós, as vítimas, e eles, os monstros. Mas Jung nos ensinou algo diferente. Ele nos ensinou que a sombra que vemos nos outros é, muitas vezes, um reflexo da sombra que não queremos ver em nós mesmos. E os narcisistas que tanto nos machucam foram crianças machucadas primeiro, que o ciclo de dor só se quebra quando alguém tem a coragem de olhar para dentro. Este canal existe para oferecer essa perspectiva, para ir além da superfície, para tocar em verdades que a maioria das pessoas prefere evitar. E manter este trabalho exige recursos. O valeu demais, ali embaixo, é a forma de você dizer: este conteúdo é importante, continue fazendo. Cada contribuição é um voto de confiança. É uma afirmação de que existem pessoas dispostas a fazer o trabalho profundo, a olhar para as sombras, a quebrar ciclos. Se você pode contribuir, eu agradeço genuinamente. E se você não pode, tudo bem. Compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir isso já é uma forma poderosa de ajudar. Agora, vamos voltar ao conteúdo. Eu falei sobre os 5 tipos de amor tóxico. Eu falei sobre como eles se combinam. Eu falei sobre transmissão geracional e sobre a possibilidade de cura. Mas eu ainda não falei sobre uma coisa. O que acontece
quando você confronta seus pais, porque em algum momento da jornada de individuação, essa questão surge. Será que eu deveria falar com eles? Será que eu deveria dizer o que eu descobri? Será que isso ajudaria? A resposta é complicada. Para algumas pessoas, o confronto é necessário. É uma forma de reclamar a própria voz, de dizer em voz alta o que sempre foi silenciado, de quebrar o feitiço do segredo familiar. Mas para outras pessoas, o confronto não ajuda. Pais que praticaram amor tóxico frequentemente não conseguem ouvir. Eles negam, eles minimizam, eles viram o jogo e se fazem de vítima. E o que era para ser um momento de cura se torna mais um trauma. Jung diria que a cura verdadeira não depende da resposta dos pais. Ela acontece internamente. É o processo de integrar as partes exiladas de si mesmo, de reconhecer a ferida, de fazer o luto, de se reparentalizar. Se os pais conseguem participar desse processo, ótimo. Se não conseguem, o processo continua. Mesmo assim, a individuação não é sobre consertar os outros. É sobre se tornar inteiro. E aqui está a parte final que eu preciso compartilhar. Se você reconheceu sua infância nos 5 tipos de amor tóxico, você provavelmente está sentindo uma mistura de emoções agora. Alívio, por finalmente ter palavras para o que você viveu, raiva pelo que foi feito com você, tristeza pela criança que você foi, medo de que você esteja repetindo os mesmos padrões. Todas essas emoções são válidas, todas elas pertencem a você. Não tente reprimi-las ou apressar o processo. O que você pode fazer agora é simples. Observe. Observe quando você está buscando aprovação. Em vez de conexão, observe quando você está reprimindo emoções para ser aceito. Observe quando você está tratando relacionamentos como transações. Observe quando você está tentando desaparecer para não incomodar. Só observe, sem julgamento, sem pressa de mudar. Porque a observação é o primeiro passo da integração. E com o tempo, a observação se torna escolha. Você começa a perceber o padrão no momento em que ele acontece, e nesse momento, você pode escolher fazer diferente. Não vai funcionar toda vez. Padrões de décadas não desaparecem em semanas. Mas cada vez que você escolhe conscientemente, você está fortalecendo um novo caminho neural. Você está enfraquecendo o poder do complexo autônomo. Você está se aproximando do seu self verdadeiro. Jung disse que a individuação não é um destino, é uma jornada que dura a vida inteira. E se você está nessa jornada, você não está sozinho. Agora me conta nos comentários, qual dos 5 tipos de amor você reconheceu na sua infância? Escreve o número 1, 2, 3, 4 ou 5. E se você se sentir confortável, conta um pouco da sua história. Porque cada pessoa que compartilha está ajudando outra pessoa a se sentir menos sozinha, está validando experiências que foram negadas, está quebrando o silêncio, que mantém esses padrões vivos. E se você não quer compartilhar publicamente, tudo bem. Guarda esse conhecimento para você. Usa ele na sua jornada pessoal. O importante é que agora você sabe, e saber é o primeiro passo para mudar.